Minha namorada postou: "Conheço seu valor, rainhas, nunca se contentem com menos do que merecem", apenas algumas horas depois de rejeitar meu pedido de casamento, como se eu fosse algum substituto temporário. Eu curti a publicação e comentei: "Obrigado pelo conselho". 8 meses depois, a ligação dela, desesperada, chegou, logo após ela ver o meu anúncio de noivado. E foi aí que a verdade começou a se desenrolar. Olá, Reddit. Eu, homem de 31 anos, trabalho como analista financeiro sênior em uma empresa de investimentos de médio porte em Seattle. Ganho um bom dinheiro, cerca de US$ 125.000 de salário base mais bônus trimestrais. Não é dinheiro de Wall Street, mas é confortável. Estou na correria desde que saí da faculdade há 8 anos. Economizei um bom fundo de emergência, sou dono do meu condomínio em Capitol Hill, vida estável, bom crédito, todo o pacote de adulto responsável, ou pelo menos eu achava. Minha namorada, Sarah, mulher de 29 anos, e eu estávamos juntos há 5 anos, morando juntos há 3. Conheci ela no churrasco do meu amigo Jake no verão de 2019. Ela trabalhava como coordenadora de marketing em uma startup no centro da cidade, ganhando talvez US$ 45.000. Linda, tipo pronta para o Instagram, com gosto caro que não combinava com o salário. Cabelos longos e escuros, maquiagem impecável, sempre vestida como se tivesse saído de uma revista. Eu não ligava para a disparidade financeira, o amor deixa a gente burro às vezes. Olhando para trás, havia sinais de alerta desde o começo. Ela fazia comentários sobre o meu Honda Civic, quando você vai comprar um carro de verdade, sobre meu condomínio, tão básico, sobre minhas roupas. Você se veste como se ainda estivesse na faculdade, mas sempre completava com um "só quero te ajudar a evoluir, amor", e um beijo. Manipulação clássica, mas eu estava cego. Ao longo dos anos, ajudei mais do que devia. Paguei a maior parte do nosso aluguel mensal de US$ 2.800, já que eu ganhava mais. Quitei os US$ 28.000 da dívida do cartão de crédito dela quando ela desabou chorando. Vício em compras, aparentemente, bolsas de marca, sapatos, roupas que ela usava uma vez para o Instagram e depois esquecia. Ajudei ela a alugar um BMW porque imagem importa no marketing, e o Toyota velho dela era vergonhoso para reuniões com clientes. As férias eram a pior parte financeiramente. Voei com ela para Bali, US$ 4.500, Paris, 6.200, Santorini, 3.800. Tudo do meu bolso, enquanto ela postava fotos falando sobre viver a melhor vida e ser abençoada por viajar pelo mundo. Nunca me marcava, nunca dizia quem pagou. Os seguidores dela provavelmente achavam que ela era uma influenciadora viajando pelo mundo. Enquanto isso, eu comia miojo e pulava o almoço para reconstruir minhas economias depois de cada viagem. Mas eu dizia a mim mesmo que valia a pena. Ela era linda, sociável, me tirava da zona de conforto, me fazia sentir o cara mais sortudo do mundo quando segurava minha mão em público ou postava alguma foto de casal de vez em quando. Eu era viciado em ser escolhido por alguém que parecia fora da minha liga. Ela sempre dava a entender que queria se casar, mas não de forma doce, mas como uma avaliação de desempenho. Me mostrava anéis o tempo todo, sempre os mais caros. Esse custa só US$ 12.000, bem razoável, né? Falava de lugares para casar que custavam mais que meu carro. Tinha um painel no Pinterest com mais de 500 ideias de casamento que ela rolava enquanto assistíamos Netflix, fazendo comentários tipo: "É isso que sempre sonhei e espero que meu futuro marido tenha bom gosto". O painel do Pinterest era insano. Estou falando de vestidos com orçamento de US$ 50.000, casamento de destino na Toscana, arranjos florais que custavam mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Eu devia ter visto isso como um alerta, mas estava tão desesperado para fazê-la feliz que via como metas a alcançar. Ela também deixava dicas sobre meu pedido de casamento. Espero que ele seja criativo, nada de restaurante básico. O anel é tão importante, mostra o quanto ele realmente te valoriza. Estou com você há anos, Tyler. Algumas das minhas amigas ficaram noivas bem mais rápido. A pressão era constante e sutil, como água desgastando uma pedra. Então, quando finalmente juntei dinheiro suficiente para o anel de US$ 8.000 que ela tanto queria da Tiffany, depois de trabalhar horas extras por 6 meses, comendo marmita e pulando eventos sociais para economizar cada centavo, achei que era hora. Eu estava apavorado com a ideia de decepcioná-la, de não estar à altura da fantasia que ela construiu na cabeça. Planejei tudo em Pike Place Market, onde tivemos nosso primeiro encontro oficial 3 anos antes.
Passei semanas coordenando com vendedores, organizando as flores favoritas dela, rosas brancas de $200. Contratei um fotógrafo para se esconder e capturar o momento, $500. Até pratiquei o discurso no carro durante o almoço, cronometrando tudo para o pôr do sol. No dia, eu estava um trapo de nervos, com a caixinha do anel no bolso do casaco, conferindo a cada 5 minutos. Sarah estava estranhamente distante durante o jantar, mexendo no celular e respondendo com poucas palavras. Achei que ela só estava cansada do trabalho. Caminhamos até nosso lugar com vista para a Baía de Elliot. O pôr do sol estava perfeito, a luz dourada refletindo na água. Me ajoelhei com o exato anel que ela tinha mostrado várias vezes, o mesmo que ela havia enviado print para as amigas. Sarah, você é o amor da minha vida, esses 5 anos foram os melhores da minha vida, e eu quero passar o resto dela te fazendo feliz. Você quer casar comigo? Ela ficou olhando para o anel por uma eternidade, 30 segundos de silêncio enquanto turistas se reuniam em volta com os celulares prontos para testemunhar algo bonito. A expressão dela mudou lentamente de surpresa para algo que eu não consegui entender. Decepção? Confusão? Até hoje não sei. Tyler, eu não posso. Não estou pronta. Preciso de espaço para entender as coisas. Não foi um preciso pensar, nem isso é repentino, nem podemos conversar sobre isso, foi rejeição direta. Os turistas se dispersaram de forma constrangedora, provavelmente postando em suas próprias redes sociais sobre o pedido de casamento fracassado que acabaram de testemunhar. Eu fiquei ajoelhado por mais alguns segundos, com o cérebro incapaz de processar o que acabará de acontecer. Então me levantei lentamente, guardei o anel de volta na caixa e caminhamos até meu carro em completo silêncio. Os 40 minutos dirigindo para casa foram os mais longos da minha vida. Ela ficou olhando pela janela o tempo todo, enquanto eu tentava não ter um colapso ao volante. Aquele fim de semana foi um borrão de lembranças dela arrumando as coisas, dividindo os móveis e tendo conversas constrangedoras sobre o contrato de aluguel. Ela levou metade das nossas coisas, inclusive a cafeteira cara que eu havia comprado para o nosso Natal e o conjunto de jantar que saiu totalmente das minhas economias. Mudou-se para a casa da amiga Jéssica, de quem eu sempre tive uma sensação estranha. Algo naquela garota sempre me incomodou, o jeito como ela revirava os olhos quando eu falava, os comentários sobre minhas roupas ou meu carro, os sussurros com Sarah nos cantos durante as festas, como se estivessem tramando algo. 3 dias depois, estou rolando o feed do Instagram, afundado na autopiedade, e Sarah posta, conheço o seu valor, rainhas, nunca se contentem com menos do que merecem, o universo tem planos maiores para você, evolua, vida de chefe, conheço o seu valor. A publicação recebeu mais de 200 curtidas em poucas horas. Comentários cheios das amigas dela exaltando, sim, rainha, você merece tudo, não se contente, gata, o homem certo vai te adorar, emojis de olhos apaixonados, emojis de fogo, emojis de coroa, um desfile inteiro de validação por me humilhar publicamente. Eu estou lá, sentado no meu apartamento vazio, jantando cereal e pensando, contentar-se? Eu acabei de oferecer a essa mulher tudo o que eu tinha, minhas economias, meu futuro, meu coração inteiro. E eu sou algo para se contentar? Então curti a publicação e comentei, obrigado pelo conselho. Ela apagou meu comentário em menos de 20 minutos, mas não antes de vários amigos em comum verem e começarem a me mandar mensagens. A mensagem era clara, eu era o problema do qual ela precisava fugir. Depois que Sarah foi embora, entrei em modo monge, trabalho, academia, projetos paralelos. Excluí Instagram, Facebook, TikTok, todos os aplicativos que poderiam me mostrar atualizações da nova, melhor vida dela. Comecei a ver minha terapeuta 2 vezes por semana porque, para ser honesto, a rejeição mexeu comigo mais do que eu queria admitir. As sessões de terapia foram brutais, mas necessárias. Falamos sobre codependência, sobre como eu me torcia em 1000 direções tentando fazer Sarah feliz, sempre preocupado se eu estava fazendo o suficiente, gastando o suficiente, sendo o suficiente. Desenvolvi ansiedade em relação ao dinheiro, não porque eu não pudesse pagar as coisas, mas porque estava constantemente calculando se conseguiria pagar para fazer Sarah feliz. Um jeito exaustivo de viver. Comecei a escrever em diário, o que parece ridículo, mas na verdade ajudou. Escrevi todas as vezes em que ignorei minhas próprias necessidades para acomodar as dela. A lista tinha 3 páginas, vezes em que deixei de sair com amigos porque ela queria ir a restaurantes caros que eu não podia pagar, vezes em que trabalhei horas extras para pagar compras impulsivas dela, vezes em que pedi desculpas por coisas que não eram minha culpa só para evitar brigas.
Comecei também a trabalhar em um projeto paralelo, consultoria financeira freelance para pequenas empresas. Pensei que, se fosse ficar solteiro, pelo menos iria construir algo para mim, em vez de financiar o estilo de vida de outra pessoa. Passei noites e fins de semana aprendendo softwares novos, construindo relações com clientes, realmente curtindo o trabalho, em vez de enxergá-lo apenas como um salário para sustentar os sonhos da Sarah. A academia virou minha terapia também. Comecei a ir às 6 da manhã, antes do trabalho, me forçando em treinos que pareceriam impossíveis 6 meses antes. Perdi 7 quilos, ganhei definição muscular de verdade pela primeira vez na vida. E não fazia isso para impressionar ninguém, só queria me sentir forte de novo, depois de me sentir tão impotente no meu relacionamento. Cerca de 4 meses após o término, estou em um evento de networking profissional no centro da cidade, algo que eu nunca teria frequentado enquanto estava com Sarah, porque ela achava chato e preferia que eu passasse as noites com ela. Eu estava realmente me divertindo, conversando sobre o mercado com outros analistas, quando essa garota se aproxima de mim. Com licença, você é o Tyler. Acho que temos uma conexão em comum na Microsoft. Rebecca, 27 anos, designer de UX, bonita de um jeito completamente natural. Sem maquiagem de Instagram, sem roupas de marca, só jeans e um suéter que provavelmente veio da Target. Mas quando ela sorria, o rosto todo se iluminava e ela realmente ria das minhas piadas ruins sobre finanças, em vez de revirar os olhos. Acabamos conversando por 2 horas sobre trabalho, depois sobre livros, depois sobre observações aleatórias da vida. Ela pagou pelas próprias bebidas, dirigia seu próprio carro, tinha opiniões sobre coisas que não envolviam compras ou redes sociais. Quando ela mencionou que estava lendo o mesmo livro de economia que eu tinha acabado de terminar, eu quase caí para trás. A ideia de leitura da Sarah era rolar blogs de estilo de vida. Trocamos números e tomamos um café na semana seguinte. Rebecca pagou pelo próprio café sem fazer cena, não olhou para o celular nenhuma vez durante nossa conversa e parecia genuinamente interessada no meu trabalho de consultoria. Um conceito revolucionário depois de anos tentando decifrar as indiretas passivo-agressivas da Sarah sobre tudo. O que você gosta de fazer por diversão? Ela perguntou honestamente. Ainda estou descobrindo. Acabei de sair de um relacionamento longo e percebi que nem sei mais o que realmente gosto. Isso é muito honesto, a maioria dos caras só inventaria alguma coisa. Levamos tudo com muita calma, sem pressa, sem pressão, sem joguinhos. Ela sabia do meu término recente e não estava tentando ser um rebote ou competir com um fantasma. A gente simplesmente se conectou, conversamos sobre tudo, desafios no trabalho, dinâmicas familiares, objetivos que não envolviam encontrar alguém para bancar nossos sonhos. Ela tinha um plano legítimo de 5 anos que incluía crescimento profissional, comprar uma casa e viajar por conta própria. Por volta do 6º mês de namoro com a Rebecca, meu negócio de consultoria começou a ganhar tração real. Consegui alguns clientes pequenos e depois um maior, que me pagava $3.000 por mês por análises financeiras contínuas. Nada de outro mundo, mas $2 a $3.000 a mais por mês que eu podia realmente guardar, em vez de gastar imediatamente sustentando o estilo de vida de outra pessoa. Rebecca ficou genuinamente empolgada por mim, me ajudou a criar modelos de apresentação melhores, comemorou cada pequena vitória sem imediatamente sugerir formas de gastar o dinheiro. O contraste era gritante. A reação da Sarah à minha promoção foi: agora finalmente podemos alugar aquela casa de praia em Cabo. A reação da Rebecca ao meu sucesso nos negócios foi: estou tão orgulhosa de você por construir algo com as próprias mãos, quer comemorar com comida para a viagem e Netflix? Avançando para 2 meses atrás, Rebecca e eu estávamos fazendo trilha na nossa trilha habitual em Tiger Mountain, algo que Sarah jamais faria porque não queria bagunçar o cabelo ou estragar os sapatos. Chegamos a um mirante de onde dá para ver a cidade inteira e Rebecca parou de andar. Eu te amo, Tyler, tipo, realmente te amo. Quero construir uma vida com você, viver aventuras juntos, apoiar os sonhos um do outro. Quer se casar comigo? Ela me pediu em casamento, disse que sabia o que queria e não via sentido em fazer joguinhos ou esperar que eu adivinhasse seus pensamentos. Eu disse sim sem hesitar, sem calcular custos, sem me preocupar se eu era bom o suficiente. Apenas felicidade pura. Postamos uma foto simples do noivado, só nós dois no mirante, sorrindo, a mão dela mostrando o anel modesto que eu havia comprado. Ela fez questão de dizer que não queria nada chamativo, que preferia economizar para experiências e para nossa futura casa. Legenda: parceiro de aventuras para a vida. A reação foi imediata e extremamente positiva. Minha família ficou radiante, eles nunca tinham se apegado a Sarah.
Percebi que amigos com quem eu não falava há meses reapareceram para me parabenizar. Colegas de trabalho ficaram empolgados. Até meu pai, normalmente sério, ligou dizendo quanto a Rebeca parecia me fazer feliz. Então, às 11 da noite, meu telefone tocou. Número desconhecido, mas algo me fez atender. Tyler, aquela voz, eu reconheceria em qualquer lugar. Oi, Sarah. Você tá de brincadeira comigo? A voz dela tremia de raiva. Você está realmente noivo de alguma garota aleatória? Parabéns, seria legal. 8 meses, Tyler. 8 meses e você está noivo de uma garota aleatória que mal conhece. Rebeca não é aleatória. Trabalhamos em áreas complementares, compartilhamos valores, somos compatíveis em aspectos que realmente importam, e ela realmente quer se casar comigo. Estivemos juntos por 5 anos. Como você pôde simplesmente me substituir assim? A audácia era impressionante. Te substituir? Você me rejeitou, lembra? Disse que precisava de espaço para resolver suas coisas. Longa pausa. Eu podia ouvir a respiração pesada dela. Eu não achei que você realmente seguiria em frente. Achei que você esperaria eu resolver minhas questões. Esperar pelo quê, exatamente? Outra pausa. Então ela começou a chorar. Não era choro triste, era choro frustrado, raivoso. Eu precisava explorar minhas opções, tá? Jéssica vivia me mostrando todos esses caras bem-sucedidos que ela conhecia no trabalho e nos aplicativos de namoro, empreendedores ganhando 6 dígitos, caras das finanças com ambição de verdade, desenvolvedores imobiliários construindo impérios. Ela dizia que eu era jovem demais para me acomodar no meu primeiro relacionamento sério sem ver o que mais havia por aí. Eu ri. Então eu era seu plano reserva. Não, eu queria ter certeza de que não estava perdendo algo melhor. Achei que, se eu namorasse outras pessoas por um ano, experimentasse o que mais existia, então eu saberia com certeza que você era a escolha certa. Humilhando-me publicamente e chamando isso de se contentar. Não foi isso que eu quis dizer. É que... Jéssica me mostrou todos esses artigos sobre mulheres que casaram com os namorados da faculdade e depois ficaram se perguntando e se. Ela dizia que mulheres bem-sucedidas exploram suas opções antes de se comprometer. Eu não queria ter arrependimentos. Então você queria que eu ficasse esperando feito um idiota enquanto você procurava uma versão melhorada de mim? Não era assim. A maioria dos caras que conheceram babacas completos, pra ser honesta. A maioria deles. Silêncio. Então, baixinho, o mundo dos encontros está horrível, Tyler. Esses caras só querem sexo casual ou são fracassados fingindo sucesso. Metade deles ainda mora com os pais ou com colegas de quarto. Os bem-sucedidos são babacas arrogantes que tratam mulheres como acessórios. Eu percebi que o que a gente tinha era especial, no passado. A gente pode consertar isso. Você só está magoado e tentando me deixar com ciúmes com essa garota rebote, eu entendo. Eu feri o seu ego, mas podemos superar isso se você for maduro o suficiente. Rebeca não é um rebote, ela é um upgrade em todos os sentidos possíveis. Foi aí que Sarah realmente surtou. Um upgrade? Ela é uma ninguém. Eu stalkeei o LinkedIn dela, ela é só uma designer de UX básica, provavelmente ganhando uns $70.000. Eu vi o Instagram dela, ela compra na Target e posta selfies em trilhas. Fui eu que te empurrei para ser melhor, que te motivei a ter sucesso. Você quer dizer a pessoa que esvaziou minha conta de poupança e me fez sentir que nada do que eu fazia era suficiente? Eu apoiei sua carreira, te incentivei a trabalhar mais. Você apoiava o meu contra-cheque, tem uma diferença. Rebeca apoia os meus sonhos. E isso é uma loucura, Tyler. Você não a conhece como me conhece. Está cometendo um erro enorme se casando com uma garota aleatória depois de 8 meses. O erro foi achar que alguém que me via como plano B realmente me amava. Eu te amava. Eu ainda te amo. Quando você perceber o que jogou fora e voltar rastejando, eu não estarei esperando. Ótimo, porque estarei muito ocupado sendo feliz com alguém que me escolheu primeiro. Eu desliguei e imediatamente me senti mais leve, como se um peso que eu carregava há meses tivesse evaporado. Mas elas ainda não tinham terminado. No dia seguinte, Rebeca me mostrou mensagens que Jéssica havia mandado para ela no Instagram. Oi, garota, só queria te avisar sobre o Tyler. Sou amiga da ex dele, Sarah, e sinceramente, ele está totalmente te usando para deixar ela com ciúmes.
Ele era obcecado por ela, não a deixava em paz depois que ela disse que precisava de tempo para pensar no casamento. Ele ficava stalkeando as redes sociais dela e agora está te bombardeando de amor por vingança. Você parece muito legal, só achei que deveria saber no que está se metendo antes que vá longe demais. Rebecca me mostrou e nós dois rimos. Ela respondeu, obrigada pela preocupação, mas estou curiosa por que você está tão investida no meu relacionamento com alguém que você mal conhece. Como anda a vida amorosa da Sarah? Já encontrou algum daqueles upgrades? Jéssica bloqueou ela imediatamente. Mas Sarah e Jéssica não haviam terminado sua campanha. De repente, amigos que não me mandavam mensagem há meses começaram a me procurar com preocupações estranhamente específicas. Meu amigo da faculdade, cara, fiquei sabendo do noivado, foi bem rápido, não acha? Tem certeza de que não está tentando provar alguma coisa? Minha prima Sarah procurou minha mãe, ela está preocupada, acha que você está tomando decisões impulsivas para magoar a Sarah, talvez desacelere um pouco. Meu colega de trabalho, cara, fiquei sabendo do noivado, que demais, mas ouvi dizer que a Sarah está bem abalada com isso, talvez dê um encerramento para ela. Até meu barbeiro, perguntou se eu tinha certeza de que não estava me precipitando. A audácia era inacreditável. Essas pessoas não se preocuparam comigo quando Sarah destruiu minha autoestima e me deixou jantando cereal em um apartamento vazio, mas agora estavam preocupadas com minha felicidade. Comecei a fazer perguntas de acompanhamento. Foi a Sarah que te procurou diretamente? A resposta era sempre sim. Ela estava fazendo uma campanha de relações públicas completa, se pintando como a ex-preocupada que só queria o melhor para mim, enquanto eu era o cara de coração partido tomando decisões precipitadas. 2 semanas depois daquela ligação, a amiga da Rebecca, Amy, mandou prints que mudaram tudo. Ela estava passando o dedo no Bumble quando reconheceu a Sarah pelos stories que a Rebecca tinha postado sobre o nosso drama. Perfil de namoro da Sarah, criado 6 meses antes de ela rejeitar meu pedido de casamento. Bill, profissional de marketing procurando parceiros ambiciosos apenas, conheça seu valor e evolua juntos, sem tempo para mediocridade, buscando alguém que combine com minha energia e objetivos de estilo de vida. Ela estava procurando meu substituto enquanto usava o anel de compromisso que eu tinha dado de presente no nosso 4º aniversário. Mas os prints que me mandou eram ainda mais comprometedores. Conversas da Sarah com pretendentes, datando de meses atrás. Acabei de sair de um relacionamento longo, pronta para conhecer homens de alto valor que sabem o que querem. Meu ex era doce, mas não tinha ambição de verdade. Preciso de alguém que possa me oferecer o estilo de vida que mereço. Solteira no momento e explorando minhas opções. Procurando alguém estabelecido, preferencialmente da área financeira ou de tecnologia. Uma conversa de 3 semanas antes do meu pedido mostrava ela dizendo para um cara, meu namorado talvez me peça em casamento em breve, mas estou esperando para ver que tipo de anel ele vai comprar. Isso vai me dizer tudo o que preciso saber sobre as prioridades dele. Ela ia julgar nosso relacionamento de 5 anos baseado em quanto eu gastaria em um anel. Mas aqui vai o detalhe final. O perfil ainda estava ativo, atualizado 3 dias antes, com fotos novas e uma bio ainda mais ousada. Fênix renascida. Rainha de fogo. Energia somente. Coroa. Chega de se contentar. Pronta para meu rei. As fotos eram recentes, reconheci o vestido de um post no Instagram da semana anterior. Naquela noite, Sarah me mandou mensagem de um número novo. Tyler, estive pensando muito. Estou disposta a te perdoar por esse negócio de rebote, se pudermos começar de novo. Eu entendo que você precisava se sentir desejado depois que eu te magoei. Podemos resolver isso se você for maduro. O que a gente tinha era real. Ela estava disposta a me perdoar. Eu tirei print daquela mensagem e de todas as conversas nos aplicativos de namoro que me havia mandado. Então reativei minha conta no Instagram pela primeira vez em 8 meses e fiz uma postagem, quando alguém te mostra quem realmente é, acredite. Grato pelas lições. E ainda mais grato por alguém que me escolheu primeiro. PS, se você vai continuar fazendo compras enquanto está em um relacionamento, talvez não deixe os recibos nos aplicativos de namoro. Rebecca, obrigado por realmente querer se casar comigo. Saiba o seu valor, escolha com sabedoria. Anexei capturas de tela do perfil da Sarah nos aplicativos de namoro e algumas conversas com outros caras, com nomes e fotos desfocados. Meu celular explodiu. Amigos que tinham recebido a versão da Sarah finalmente viram a verdade. Os comentários vieram rápido e furiosos. Caramba, cara, ela estava te traindo o tempo todo. Espera aí,
ela estava ativamente saindo com outros enquanto vocês ainda estavam juntos. Mano, sinto muito. Não tínhamos ideia de que ela estava manipulando a história. Rebecca parece incrível. Parabéns, cara. Sarah realmente achava que conseguiria alguém melhor. Problema dela, a audácia de ela te mandar mensagem falando sobre perdão. Pessoas com quem eu não falava há anos começaram a me mandar mensagens de apoio, mas o mais importante, amigos em comum começaram a compartilhar suas próprias capturas de tela. Aparentemente, Sarah estava contando versões diferentes do nosso término para todo mundo, cada uma desenhada para fazê-la parecer a vítima. A resposta da Sarah foi rápida e nuclear. Depois que meu post foi ao ar, ela entrou em modo total de controle de danos. Publicou uma série de stories no Instagram por 3 dias seguidos sobre masculinidade tóxica e manipulação emocional, dizendo que eu estava usando as redes sociais como arma e a fazendo parecer a vilã. Algumas pessoas não conseguem lidar com a verdade sobre si mesmas. Quando alguém mostra suas verdadeiras cores, acredite, masculinidade tóxica, manipulação, modo sobrevivente ativado. A garota que estava secretamente procurando upgrades enquanto ainda estava comigo agora me chamava de manipulador. Mas foi aí que ela cometeu o erro fatal. Jéssica, vendo a maré virar e sua própria reputação afundando junto com a de Sarah, decidiu se salvar. Ela me mandou uma DM que começava com: "Não consigo mais mentir por ela." O que veio a seguir foi o dossiê mais devastador que eu poderia imaginar, capturas de tela do grupo de conversa delas que datavam de 2 anos atrás, áudios da Sarah me detonando, criticando nosso relacionamento, nosso futuro, prints da Sarah stalkeando perfis de outros caras nas redes sociais e avaliando seu potencial. E então, a cereja do bolo, uma planilha do Excel. Sarah e Jéssica haviam criado uma planilha detalhada classificando os caras por múltiplas categorias: renda, aparência, potencial como marido, fator de melhoria de estilo de vida e valor de investimento a longo prazo. Elas chamaram de caça ao marido e havia 20 caras na lista. Eu estava lá, listado como atual namorado Tyler, com uma análise detalhada: estabilidade financeira, 8 de 10, renda constante, mas não espetacular, aparência, 6 de 10, mediano, poderia melhorar com roupas melhores ou academia, potencial como marido, 7 de 10, confiável, material para bom pai de família, fator de melhoria de estilo de vida, 5 de 10, condomínio básico, Honda Civic, sem mentalidade de luxo, investimento a longo prazo, 6 de 10, escolha segura, mas com pouco crescimento. Classificação geral, número 13 de 20. A sessão de observações era brutal: cara das finanças, renda estável, mas personalidade entediante, mora em condomínio básico, sem ambição para estilo de vida de luxo, bom por enquanto, mas provavelmente não é o fim do jogo. Precisa de uma reformulação total de imagem para virar material de marido troféu, é fofo, mas falta aquele algo a mais que preciso a longo prazo. O cara classificado como número 1 era um empreendedor de criptomoedas chamado Chad, que dizia ganhar $500.000 por ano e dirigia um Lamborghini. Ela estava planejando me trocar por ele. A planilha mostrava meses de pesquisa, perfil do LinkedIn, análise do Instagram, até prints do apartamento dele tirados de fotos em apps de namoro. Mas eis a bela ironia: 2 semanas antes do meu pedido de casamento, a carteira de investimentos do Chad desabou. Descobriu-se que ele morava no porão da mãe, negociando criptomoedas com dinheiro de empréstimo estudantil. O Lamborghini era alugado só para as fotos. Quando Sarah descobriu, ela me subiu no ranking de número 13 para número 8. O cara número 2 era um magnata do setor imobiliário que, na verdade, era corretor meio período na imobiliária do pai, ainda pagando sua primeira casa. O cara número 3 era um fundador de startup cuja empresa era composta por 3 caras em uma sala de coworking, sem receita e sem investidores. Quando suas principais opções começaram a cair uma por uma, de repente eu passei a parecer melhor, mas ainda assim não o suficiente para ela dizer sim de imediato. Ela queria continuar fazendo compras enquanto me mantinha como plano reserva. A planilha tinha tudo: datas das conversas, pesquisas financeiras, listas de prós e contras, até estratégias de teste de compromisso financeiro através de sugestões de encontros caros. Elas estavam tratando seres humanos como se fossem carteiras de ações. Algumas outras entradas eram ridiculamente engraçadas: namorado médico, renda alta, mais horas demais de trabalho, não disponível para viagens ou eventos sociais, advogado, bom dinheiro, mas personalidade entediante, só fala de trabalho, cara da startup tech, diz ter participação pré-IPO no valor de milhões, mas provavelmente é mentira. Jéssica mandou tudo isso com uma mensagem: não consigo mais mentir por ela, ela está usando todo mundo, inclusive eu. Ela me fazia ajudar a pesquisar esses caras e me sinto horrível. Ela nunca te amou, Tyler.
Você era só um reserva enquanto ela fazia audições para o seu substituto. Boa sorte com a Rebeca, ela parece incrível. Fiquei olhando para meu celular por uma hora, processando o que estava vendo. 5 anos da minha vida reduzidos a uma planilha de classificação, onde eu ficava em 13º lugar em potencial de estilo de vida. Cada vez que eu me sentia inseguro por não ser suficiente, cada vez que ela fazia comentários sobre o meu potencial, ela estava literalmente me avaliando contra outras opções. Eu encaminhei tudo para o grupo de amigos da faculdade e depois para minha família. Então tomei a decisão que acabaria com o mundo da Sarah como ela conhecia. Postei as capturas de tela relevantes com outros caras, nomes e fotos desfocados, nas redes sociais com a legenda: Senhoras e senhores, apresento a vocês a caça ao marido. Aparentemente, eu fiquei em 13º lugar em potencial de estilo de vida e fui classificado como bom por agora, mas não material para fim de jogo. A planilha que minha ex e a amiga criaram enquanto ela usava meu anel de compromisso e fazia planos para o nosso futuro. Mas ei, pelo menos fiquei entre os 15 primeiros. Planilha Gel escapou por pouco. Saiba o seu valor. A internet simplesmente explodiu. Em poucas horas, minha postagem teve centenas de compartilhamentos, comentários, mensagens de desconhecidos, pessoas marcando amigos. Alguém transformou aquilo em um TikTok que alcançou 2.300.000 visualizações com a legenda: quando você descobre que sua ex literalmente fez uma planilha te avaliando. O Instagram da Sarah foi inundado com comentários, chamando-a de todos os nomes possíveis. Imagine ser tão calculista no amor, isso é comportamento de psicopata. Pobre Tyler, ele merecia muito mais. A audácia de classificar seres humanos como objetos, Sarah realmente achava que era o prêmio. Ela começou a perder seguidores às centenas. Amigos se afastaram. Descobriu-se que alguns deles também estavam listados em planilhas secundárias como opções de reserva e contatos com valor de networking. O trabalho dela descobriu quando alguém enviou as capturas para o RH da empresa. Chamaram-na para uma reunião sobre conduta nas redes sociais incompatível com os valores da empresa. Mas o verdadeiro karma estava apenas começando. Avançando 6 meses, estou noivo da Rebeca, meu negócio de consultoria está faturando $8.000 por mês e acabei de ser promovido a analista financeiro sênior com um aumento de $25.000. Rebeca e eu compramos uma casa juntos, uma casa de verdade, com quintal e espaço para o futuro que estamos construindo. A vida está genuinamente boa pela primeira vez em anos. Então recebo uma ligação de um número desconhecido. Tyler, é a Sarah. Por favor, não desliga. A voz dela soava completamente diferente, menor, desesperada, nada do tom confiante e exigente que eu lembrava. O que você quer, Sarah? Preciso da sua ajuda. Sei que não mereço depois de tudo, mas estou em apuros de verdade e você é a única pessoa em quem consigo pensar. Ela começou a chorar. Choro de verdade, não aquele manipulador que eu lembrava. Perdi meu emprego. Não consigo encontrar outro. Tive que voltar a morar com meus pais. Tyler, perdi tudo e não sei o que fazer. Acontece que o karma é real e absolutamente impiedoso. Depois que nosso drama viralizou, a vida da Sarah implodiu de forma espetacular. A empresa dela a demitiu 2 semanas após a reunião com o RH, oficialmente por violar políticas de redes sociais, mas todos sabiam que era porque a planilha fez a empresa parecer péssima. Clientes começaram a fazer perguntas sobre a garota de marketing psicótica que viram online. Ela não conseguiu mais nenhum emprego na área porque todos os RHs de Seattle tinham visto os posts virais. Uma recrutadora chegou a dizer para uma amiga que o nome da Sarah era considerado radioativo nos círculos profissionais. Quem quer contratar alguém conhecido por tratar relacionamentos como transações de negócios? O proprietário não renovou o contrato de aluguel depois que outros inquilinos reclamaram da quantidade de caras aleatórios dos aplicativos de namoro entrando e saindo a qualquer hora. Aparentemente, ela intensificou a caça ao marido depois de perder o emprego, achando que poderia encontrar alguém para sustentá-la. Mas aqui está a ironia maravilhosa. Jéssica, vendo a vida da Sarah desmoronar, decidiu jogá-la completamente debaixo do ônibus para salvar a própria reputação. Publicou um longo post no Instagram sobre amizades tóxicas e manipulação, revelando que a planilha foi inteiramente ideia da Sarah e que ela foi pressionada a ajudar contra sua vontade. Jéssica incluiu capturas de tela da Sarah chamando as amigas em comum de bruxas básicas e dizendo que elas se contentavam com migalhas pelas costas. Ela expôs os planos da Sarah de me trocar, seus cálculos sobre meu potencial de ganhos ao longo da vida e suas estratégias para me manter como plano reserva enquanto procurava alguém melhor. Fiquei calada por tempo demais sobre o comportamento da minha ex-amiga. Ela não é a vítima que está fingindo ser.
Ela calculava e manipulava os relacionamentos, tratando as pessoas como investimentos. Peço desculpas a todos que ela machucou, especialmente ao Tyler, que merece muito mais. Sarah perdeu todo o círculo social da noite para o dia. As garotas que costumavam exaltar ela nos comentários agora não queriam mais saber dela. Ela estava completamente isolada, assistindo sua antiga vida desmoronar do quarto de infância na casa dos pais. Tenho me candidatado a empregos há 4 meses, continuou ela, chorando mais forte agora, mas toda vez que pesquisam meu nome no Google, encontram as postagens. Estou na lista negra do marketing. Tentei varejo, alimentação, qualquer coisa, mas sempre tem alguém que me reconhece como a garota da planilha e acabo sendo demitida. Isso é difícil, eu disse com sinceridade, sem sentir nem um pingo de pena. Tyler, eu sei que você trabalha em finanças, tem conexões, credibilidade profissional. Será que você poderia talvez dar uma palavra boa por mim em algum lugar ou me ajudar a tirar as postagens do ar? Estou desesperada. A audácia era inacreditável. A mulher que me colocou em 13º lugar em potencial de estilo de vida, que me humilhou publicamente, que procurava meu substituto enquanto planejava nosso futuro, agora estava pedindo que eu salvasse a carreira dela. Por que eu faria isso? Porque você é uma boa pessoa. Porque estivemos juntos por 5 anos, e isso significou algo. Porque estou implorando, e eu nunca implorei nada a ninguém na vida. Você teve 5 anos para me tratar como se eu importasse. Em vez disso, me tratou como a opção número 13 da sua planilha. Cometi um erro terrível. Eu era jovem e estúpida, e a Jéssica encheu minha cabeça com besteiras sobre evoluir e encontrar algo melhor. Agora vejo que você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Você era estável, gentil, confiável, tudo o que eu realmente precisava. Não, Sarah. Eu fui a coisa mais conveniente que te aconteceu. Tem uma diferença. Por favor, Tyler. Eu faço qualquer coisa. Estou quebrada, morando com meus pais como se tivesse 16 anos de novo. Ninguém quer me contratar. Desculpa, tá bom? Me desculpa mesmo por tudo. Você não está arrependida pelo que fez. Está arrependida por ter sido pega. Está arrependida porque tudo deu errado. Se aquele cara das criptomoedas não fosse uma fraude, você teria me trocado por ele sem pensar 2 vezes e nunca teria olhado para trás. Isso não é verdade. Eu vi as mensagens, Sarah. Vi a planilha. Você me chamou de medíocre. Disse que eu era bom por agora, mas não material para o final do jogo. Fez uma análise detalhada me comparando com outros homens como se eu fosse um carro que estava pensando em trocar. Longo silêncio. Então, baixinho, eu estava errada. Tão incrivelmente errada. Você era incrível, e eu joguei tudo fora perseguindo uma fantasia que nunca existiu. Por favor, preciso da sua ajuda, pelos velhos tempos. Sabe de uma coisa? Você tem razão em uma coisa. Eu sou uma boa pessoa. E é por isso que vou te dar um conselho gratuito: aprenda a programar. Empresas de tecnologia estão sempre contratando desenvolvedores. Comece com Python, crie alguns projetos, se candidate a vagas de desenvolvedor júnior. Você é inteligente o suficiente para dar conta se realmente se esforçar. Tyler, por favor, eu não posso começar do zero ganhando $40.000 por ano. Eu preciso de algo que pague o suficiente para colocar minha vida nos trilhos de novo. Você precisa aceitar que ações têm consequências. Você destruiu tudo procurando algo melhor do que já tinha, e agora vai ter que viver nas cinzas que criou. E a Jéssica? Ela que me manipulou em tudo isso. A Jéssica não te obrigou a criar aquela planilha. A Jéssica não te obrigou a procurar meu substituto enquanto usava o anel que eu te dei. A Jéssica não te obrigou a me humilhar publicamente ou a tratar nosso relacionamento como uma transação de negócios. Você tem 29 anos, Sarah. Assuma a responsabilidade pelas suas escolhas. Então é isso? Você vai simplesmente me deixar sofrer. Eu não estou te deixando fazer nada. Foi você que se colocou nessa situação. Eu só não vou limpar a bagunça que você mesma criou. O Tyler que eu conhecia não seria tão cruel assim. O Tyler que você conhecia era um capacho, que deixava você pisar nele enquanto sugava as economias e a autoestima dele. Eu aprendi algo com nosso relacionamento também. Eu aprendi o meu verdadeiro valor. E ele não é ser o plano B de alguém enquanto essa pessoa faz testes para meu substituto. Desliguei e imediatamente liguei para Rebecca, que estava no apartamento dela arrumando as malas para nossa viagem de fim de semana para Vancouver.
Como foi? Ela perguntou quando contei sobre a ligação. Melhor do que eu esperava. Ela queria que eu salvasse a carreira dela e colocasse a vida dela de volta nos trilhos. Você vai ajudar ela? De jeito nenhum. Ela fez a cama dela com lençóis de algodão egípcio que não podia pagar, agora vai ter que deitar nela. Rebecca riu. Esse é o meu noivo, aquele com limites reais e amor próprio. Ela ficou dizendo que eu estava sendo cruel por não ajudar. Sabe o que é cruel? Avaliar o próprio namorado como número 13 numa planilha enquanto ele faz hora extra para pagar o anel dos sonhos dela. Você não é responsável por consertar o que ela quebrou. 2 semanas depois, fiquei sabendo por um amigo da faculdade que Sarah tinha voltado para sua cidade natal em Ohio. Aparentemente, os pais dela estavam cansados de sustentá-la e deram um ultimato: arranje qualquer emprego disponível ou procure outro lugar para morar. A última informação que tive foi que ela está trabalhando no varejo, em uma loja da Target, ganhando $12 por hora e morando em um estúdio em cima de uma pizzaria. Jéssica se mudou para Los Angeles, mudou o nome nas redes sociais e apagou completamente sua presença online para começar do zero. Quando eu disse a ela para não viajar com seu melhor amigo homem, ela postou: os homens acham que são donos de você. Eu não disse nada, apenas atualizei meu status para solteiro, cancelei o casamento e disse a ela para procurar outro lugar para morar, então, o caos se instalou. Beleza, Reddit. Minha noiva reencontrou seu melhor amigo da faculdade e planejou uma viagem de fim de semana com o grupo deles. Quando me recusei, eles me chamaram de inseguro. Então, eu aceitei o desafio, fui direto ao ponto e assisti todo o grupo implodir. Aqui está o que aconteceu: eu tenho 29 anos, sou homem, tenho uma boa carreira e moro no centro da cidade em um lugar bacana. Estou com Brooke há 4 anos, moramos juntos há 2, o anel de noivado está no dedo dela há 6 meses. Estamos falando de pacote completo aqui. Brooke era uma daquelas mulheres que simplesmente atraíam atenção. Diretora de Relações Públicas, sempre tinha ideias grandiosas sobre campanhas de mídia e estratégias para clientes. Ela ficava com um brilho nos olhos quando falava sobre trabalho, fazendo com que eu me importasse genuinamente com métricas de cobertura de imprensa só porque ela era apaixonada por isso. A gente tinha uma rotina perfeita: corridas de domingo, cafés e hipsters superfaturados, maratonas na Netflix em que ela roubava meus moletons e eu fingia estar irritado, mas secretamente adorava. Conversávamos até 2 da manhã sobre tudo e nada ao mesmo tempo. 4 anos de história, vida compartilhada, planejamento de casamento começando a ficar sério. Eu achava que éramos a prova de bala. Então março chegou e tudo saiu dos trilhos. Toda mulher tem aquela amiga, o agente do caos que aparece a cada poucos anos como uma erupção cutânea ruim, bagunça tudo e depois desaparece até a próxima crise precisar ser orquestrada. Para Brooke, essa era Zoe, a maldita Morrison, colega de quarto da faculdade, irmã de irmandade, a selvagem que sempre testava os limites. Desde a formatura ela estava devidamente contida em Seattle e, honestamente, eu agradecia pelos quase 5.000 quilômetros de distância. Mas em março, Zoe foi transferida de volta para a cidade. De repente, minha noiva adulta voltou a agir como uma garota de irmandade. Zoe voltou, Brooke anunciou uma noite, praticamente vibrando de empolgação. Não é incrível? Incrível, claro. O que poderia dar errado? E adivinha só, ela também entrou em contato com o Chase. Você lembra do Chase, né? Chase, sim, eu lembrava do Chase. Eles nunca namoraram, mas era o melhor amigo homem dela da faculdade, aquele cujo nome aparecia nas histórias dela com uma frequência suficiente para me deixar um pouco desconfortável, mas nunca o bastante para que eu realmente dissesse algo a respeito. Ela quer reunir a galera antiga, disse Brooke, rolando o celular com uma energia maníaca. Que meigo, né? Por que reunir a galera antiga sempre tem um histórico excelente quando se trata de relacionamentos? Mas, como um idiota, eu sorri e disse claro, parece ótimo, porque eu confiava nela. Esse foi meu primeiro erro. O segundo foi não perceber os sinais vermelhos que começaram a pipocar logo em seguida. Tudo começou com o grupo no chat. A Zoe criou um grupo no chat para todos nós, disse Brooke, me mostrando o celular. O grupo se chamava Reunião da Turma da Faculdade, e era exatamente tão irritante quanto você imagina. Zoe era a líder da bagunça, postando fotos antigas e piadas internas das quais eu não fazia parte. Chase deixava comentários com um grau de intimidade um pouco exagerado, e Brooke estava se deliciando com tudo como se fosse doce. As mensagens pareciam inocentes a princípio, jantares planejados, lembranças de professores, esse tipo de coisa.
Mas havia um tom por baixo que eu não conseguia identificar direito, como se todos estivessem compartilhando um segredo do qual eu não fazia parte. Meu melhor amigo, Ray, percebeu a mudança primeiro. Ray é um cara que conheço desde o ensino médio, trabalha no setor financeiro, é afiado como uma lâmina e tem tolerância zero para besteiras. Cara, ele disse tomando um drink certa noite, o Instagram da sua garota tá ficando bem aconchegante ultimamente. Ele tinha razão. De repente, os posts da Broke estavam cheios de fotos do grupinho, elas, Zoe e Chase em vários lugares da cidade. Sempre os três, sempre sem mim. O trabalho acabou tarde, ela dizia quando eu perguntava. Ou então, você estava na academia, ou ainda, foi rapidinho. Desculpas individuais que faziam sentido, mas juntas formavam um padrão. Aí veio a obsessão com fitness. Broke nunca foi exatamente atlética. Passava por fases, um pouco de yoga aqui, um pouco de ciclismo ali, mas nada durava. De repente, em abril, ela se matricula numa academia de CrossFit intensa. Não era conveniente, a 5 minutos da nossa casa. Não, ela tinha que dirigir 20 minutos até uma academia específica que, por coincidência, ficava perto do escritório do Chase. Quero ficar em forma para o casamento, ela disse amarrando um par de tênis novinho de $200. Chase recomendou esse lugar. Diz que os treinadores são incríveis. Claro que recomendou, porque tudo agora girava em torno do Chase. Depois vieram as compras desenfreadas, tudo da Lululemon, conjuntos combinando, tops esportivos, leggings, o pacote completo. Meu extrato do cartão de crédito parecia uma lista de assalto a uma loja de esportes. Quando mencionei o gasto, ela ficou na defensiva, é um investimento na minha saúde. Você deveria me apoiar. Aí, o Instagram dela se transformou, deixou de ser um perfil comum e virou um feed de influenciadora fitness. Selfies na academia antes do amanhecer com legendas como ganhando meu brunch de domingo e forte é o novo sexy. Mas o que realmente me incomodava eram os comentários. Chase era sempre o primeiro a comentar, tá linda e muitos emojis de fogo. Depois, veio a situação com o celular. A gente era normal com nossos telefones, deixávamos por aí, sem frescura. Se um recebia uma mensagem enquanto dirigia, o outro lia em voz alta, coisa comum de casal. De repente, o celular dela virou uma extensão da mão, sempre virado para baixo, sempre no silencioso, sempre inclinado para longe quando ela estava digitando, o que era constante. Só estou coordenando com o treinador, ela dizia quando eu a pegava sorrindo para a tela às 11 da noite. Nossa vida social também foi completamente sequestrada. Passamos de fazer planos juntos, como equipe, para tudo começar com o grupo quer, ou a Zoe sugeriu, ou o Chase conhece um lugar ótimo. Os encontros a dois eram interrompidos por mensagens do grupo, os planos de fim de semana eram rearranjados conforme o que a Zoe inventava. Eu deixei de ser o parceiro dela para virar o cara que ia junto quando era conveniente. Ray foi brutalmente honesto sobre isso, durante uma partida de basquete certa noite. Mano, ele disse acertando uma cesta de 3 pontos, quando foi a última vez que você e a Broke fizeram algo sozinhos? Tipo, sozinhos mesmo, não sozinhos até a Zoe mandar mensagem. Eu pensei sobre isso, pensei de verdade, e não consegui encontrar nenhuma resposta, foi isso que eu percebi. Ela tem uma nova lista de prioridades e você não está no topo, disse Ray. O mundo da Broke tinha sido completamente reorganizado ao redor daquele grupo de amigos da faculdade, com Zoe como mestre de marionetes e Chase como co-protagonista. Eu havia me tornado um personagem secundário no meu próprio relacionamento. Mas eu me convenci de que estava sendo paranoico, inseguro, grudento, todas aquelas coisas que dizem sobre os caras quando percebem que suas namoradas estão se afastando. Acontece que, às vezes, a paranoia é apenas reconhecimento de padrões. E o padrão estava prestes a ficar claro. Tudo explodiu numa quinta-feira à noite de maio. Estávamos em um restaurante italiano, o nosso lugar, onde tivemos nosso primeiro encontro oficial, onde eu havia ensaiado mentalmente meu pedido de casamento umas 100 vezes. Eu estava animado, contando para ela sobre um projeto no trabalho que poderia me render uma grande promoção, algo pelo qual eu estava me matando há meses para conseguir. Ela estava ouvindo pela metade, rolando o que agora eu sei que era o chat do grupo, soltando risadinhas pelo nariz para algum comentário brilhante que alguém estava fazendo. Então, se essa apresentação correr bem na próxima semana, eu disse tentando chamar sua atenção, talvez eu vire desenvolvedor sênior até o fim do ano. Uhum, ela respondeu ainda digitando. Que ótimo, amor.
Foi quando o celular dela vibrou com uma ligação, o nome de Zoe apareceu na tela e o rosto da Brooke mudou completamente, como se ela estivesse esperando aquela ligação a noite inteira. Preciso atender isso, disse ela, já se levantando. Ela saiu, e pela janela eu a vi andando de um lado para o outro, gesticulando com empolgação, fosse lá o que Zoe estivesse dizendo, era algo grande. Quando ela voltou, 5 minutos depois, estava praticamente tremendo de tanta empolgação. Ok, então, sabe como a Zoe tem planejado algo especial para a nossa reunião? Eu não sabia, mas balancei a cabeça. Bem, ela acabou de finalizar tudo. Reservou um fim de semana num resort incrível no Napa Valley. Não é demais? Ela reservou para a gente? Para mim, ela e o Chase. O trio principal. Igual aos velhos tempos. Igual aos velhos tempos. O trio principal. Eu não fazia parte dessa equação. E quanto a mim, perguntei. Ela parou, como se não tivesse considerado essa possibilidade. Ah, bem, é meio que uma coisa só dos amigos da faculdade, sabe como é, piadas internas, memórias compartilhadas, você provavelmente ficaria entediado, né? Entediado. Num resort romântico à beira do lago com a minha própria noiva. Quando? No fim de semana que vem. A Zoe conseguiu um desconto incrível. Mas precisamos reservar agora ou vamos perder o lugar. O mesmo fim de semana que nós tínhamos falado sobre talvez dirigir até a região vinícola para nossa própria escapada. Então eu disse, mantendo o tom calmo, a Zoe planejou uma viagem de fim de semana para um resort romântico com você e o Chase, e de alguma forma esqueceu de incluir o seu noivo? Não é assim, disse Brooke, mas havia um tom surgindo na voz dela. O Chase é como um irmão para mim. Você sabe disso. Irmãos geralmente não levam as irmãs para resorts de casais no Napa Valley. Para! Não é um resort de casais. É só um lugar legal. E a Zoe vai estar lá também. A Zoe. Aquela que vem tentando recriar seus dias de glória na faculdade desde que voltou para cá. Isso tocou num nervo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não estou confortável com você passando o fim de semana com outro cara, independentemente da história de vocês. As palavras ficaram suspensas no ar como fumaça. Era isso. A linha na areia. O limite que eu vim evitando estabelecer há meses. Você tá falando sério agora, Brooke disse alto bastante para que as mesas próximas começassem a olhar. Você vai ser esse cara? O namorado controlador que não confia na própria noiva? Estabelecer um limite não é ser controlador. Chama-se ter amor próprio. Isso se chama insegurança, ela rebateu. O Chase é meu amigo. Meu amigo mais antigo. Se você não consegue lidar com isso, talvez a gente tenha problemas maiores. O celular dela vibrou com uma mensagem. Ela deu uma olhada e eu vi a mandíbula se contrair. A Zoe quer saber se vai ter drama por causa disso. Ela disse que, se você for transformar isso numa grande coisa, talvez ela devesse me desconvidar. Perfeito. Agora eu era o vilão por não querer que minha noiva fosse passar um fim de semana romântico com outro homem. Diga a ela que o meu desconforto com a minha noiva indo pra Napa com um amigo homem não é drama, é um limite. Depois de algumas mensagens frenéticas, Brooke anunciou que a Zoe queria fazer uma chamada de vídeo para esclarecer as coisas. Antes que eu pudesse dizer não, lá estava a Zoe na tela, cheia de sorrisos falsos e energia condescendente. A conversa foi exatamente como você imagina. Zoe veio com aquele papo de o Chase é como família, me chamando de inseguro por ter um problema com isso. Eu tentei explicar que irmãos geralmente não reservam resorts românticos juntos, mas ela apenas riu, como se fosse a coisa mais ridícula que já tinha ouvido. O tempo todo, Brooke balançava a cabeça afirmando, como se a Zoe estivesse fazendo todo o sentido do mundo, em vez de defender o cara com quem ela supostamente iria se casar. O golpe final veio quando a Zoe disse que o Chase estava super animado para reencontrar a Brooke. E eles tinham tanta história para colocar em dia. Aposto que tinham mesmo. História para conversar, claro. Eu paguei a conta e saímos em silêncio. Durante todo o caminho de volta para casa, Brooke estava digitando furiosamente, recebendo mensagens motivacionais da Zoe sobre como eu estava sendo irracional. E aí, como vai ser? Ela perguntou assim que estacionamos na garagem. Você vai confiar em mim, ou vai ser o noivo ciumento que estraga tudo? Eu vou ser o cara que não finge que isso é normal, respondi. Se você quiser ir para Napa com o Chase, vá. Mas não espere que eu finja que está tudo bem.
Ela bateu a porta do carro com tanta força que as janelas tremeram. Aquela noite, ela dormiu no sofá. E na manhã seguinte, eu acordei com o apartamento vazio e uma mala sumida. Ela já tinha ido embora. A bolsa de fim de semana havia desaparecido. A bagagem boa que compramos para a viagem à Europa no ano passado. A bolsa de academia também tinha sumido, o que era estranho, já que ela nunca malhava nas sextas-feiras. A menos, é claro, que estivesse planejando se exercitar com Chase, na academia chique de CrossFit perto de Napa Valley. Fiz meu café, me vesti para o trabalho, tentei me concentrar na minha apresentação, literalmente o dia mais importante da minha carreira até agora. 6 meses de pesquisa e desenvolvimento, uma possível promoção em jogo. Mas eu não conseguia parar de olhar para aquele espaço vazio no armário. Então meu celular vibrou com uma notificação do Instagram. Lá estava ela, óculos escuros, café do aeroporto, aquele sorriso enorme que eu não via direcionado a mim há semanas. Estava usando um daqueles novos conjuntos de treino, os caros, que eu vinha pagando, e parecia genuinamente feliz, pela primeira vez em meses. A legenda me acertou como um soco no estômago. Algumas pessoas chamam isso de fugir. Eu chamo de correr atrás da felicidade. Sem desculpas. Viva a sua verdade. Às vezes, as pessoas mostram suas verdadeiras cores. Os comentários estavam jorrando. Isso aí, rainha. Viva a sua melhor versão. Alguns homens simplesmente não aguentam uma mulher forte. Masculinidade tóxica é coisa do passado. E ali, no topo, estava Zoe, tão orgulhosa de você por escolher a si mesma. Amigas de verdade apoiam seu crescimento. Chase tinha curtido a postagem, é claro que tinha. Mas o pior foi ver nossos amigos em comum, pessoas que conheciam nós dois, aplaudindo ela por me humilhar publicamente. Foi aí que algo dentro de mim simplesmente quebrou. Todos aqueles meses inventando desculpas para o comportamento dela. Todas aquelas vezes em que me convenci de que estava sendo paranoico, quando meu instinto gritava alertas. Eu estive sozinho nesse relacionamento por meses. Planejando nosso futuro enquanto ela planejava a própria diversão. Enquanto eu pensava em casamento, casa e filhos, ela pensava nos dias de glória da faculdade e em qualquer fantasia que tivesse construído ao redor do Chase. Fui trabalhar no modo automático, e arrebentei na apresentação. Descobri que, quando você está movido por uma raiva justa, consegue realizar qualquer coisa. Meu chefe me chamou depois para dizer que foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz. Mal sabia ele que, durante a sessão de perguntas e respostas, eu estava mentalmente planejando minha estratégia de separação. Naquela noite, liguei para o rei. Cara, ele disse antes que eu pudesse explicar, eu vi o post no Instagram. Que porra foi aquela? Isso aconteceu. Por favor, me diz que você não vai simplesmente aceitar isso. Não vou. Mas também não vou fazer nenhuma burrada. Define burrada. Encher o celular dela de mensagens, fazer escândalo, postar algo passivo-agressivo. Ok, então qual é a opção não burra? Espera só. Não perdi tempo pensando. Já estava além da análise. Primeiro, atualizei meu status no Facebook de noivo para solteiro. Cliquei em salvar. Segundo, liguei para o local do casamento e cancelei tudo. Sim, perderíamos a maioria dos depósitos. Não, eu não me importei. Terceiro, redigi o aviso de despejo de 30 dias. Meu advogado tinha me enviado um modelo meses atrás, por precaução. A paranoia da mamãe se provou útil, afinal. Quarto, liguei para os pais da Brooke. Essa era a conversa que eu mais temia, mas precisava acontecer. Os pais dela eram católicos tradicionais. Daqueles que ainda acreditam em compromisso, respeito e manter a palavra. Eles estavam empolgados com o casamento. Já tinham comprado as roupas, reservado os voos. Expliquei tudo, a situação com Chase, a viagem para Napa, a humilhação pública. Fui direto ao ponto, não falei mal da filha deles, apenas descrevi os fatos. O silêncio durou cerca de 30 segundos. Ela foi viajar com outro homem. Depois de você ter pedido para não fazer isso, a voz dele estava tensa, controlando a raiva. Sim, senhor. E depois zombou de você publicamente por ter princípios? Sim, senhor. Outra pausa. Filho, eu lhe devo um pedido de desculpas. Nós a criamos melhor do que isso. Esse não é o comportamento de uma mulher pronta para o casamento. A mãe dela entrou na ligação depois disso, chorando, pedindo desculpas pelo comportamento da filha, perguntando se havia algo que pudessem fazer.
Eu disse a verdade, algumas coisas não podem ser consertadas. Só se aprende com elas. Depois disso, desliguei o telefone e fui correr, a corrida mais longa da minha vida. Quando finalmente liguei o celular novamente naquela noite, parecia que uma pequena bomba nuclear tinha explodido nas minhas notificações. 60 chamadas perdidas. Mais de 300 mensagens de texto. Demais no Instagram. Mensagens no Facebook. Até mensagens no LinkedIn de pessoas que eu mal conhecia. As mensagens da Broke eram uma verdadeira aula de manipulação emocional. Que diabos tem de errado com você? Muda isso agora, não tem mais graça. Eu tô em Napa, você não pode fazer isso comigo aqui. Atende essa porcaria de celular, tá todo mundo perguntando o que aconteceu. Você tá me envergonhando. A melhor mensagem veio da Zoe, a Broke tá tendo um ataque de pânico. Seja lá qual for o joguinho que você tá jogando, não é nada fofo. Ela devia estar se divertindo, e você tá arruinando tudo com seu ciúme. Cresce. Um ataque de pânico. No resort romântico em meio às vinícolas. Enquanto ela supostamente deveria estar se divertindo inocentemente com seu amigo que irmão, Chase. Eu tirei um print daquela mensagem para a posteridade, depois apaguei toda a conversa sem responder. No domingo à noite, enquanto eu preparava as refeições da semana e aproveitava o primeiro silêncio genuinamente tranquilo que tive em meses, meu celular vibrou com uma mensagem inesperada. Era da Zara, uma garota da academia. Havíamos trocado talvez uma dúzia de conversas ao longo do último ano, papo casual enquanto esperávamos pelos equipamentos, conversa fiada sobre rotinas. Ela era bonita, parecia inteligente, às vezes deixava algumas pistas e já tinha mencionado estar solteira, mas eu nunca levei adiante porque, bem, eu estava noivo. Ei, vi no Facebook que você está solteiro agora. Espero que esteja tudo bem. Se quiser tomar um café e conversar, ou só sair com alguém que não vá te bombardear de perguntas, me avisa, sem pressão nenhuma. Eu fiquei encarando aquela mensagem por uns 5 minutos. Foi muito gentil da sua parte, respondi. Você está livre na terça-noite? Com certeza. Tem um restaurante novo de sushi na Quinta Avenida que estou querendo experimentar. 7 horas tá bom para você? Enquanto Broke presumivelmente tentava salvar sua viagem de fim de semana e explicar por que seu noivo havia, de repente, explodido publicamente, eu estava marcando meu primeiro encontro em 4 anos. A terça-feira não podia chegar rápido o suficiente. Quando chegou, eu estava nervoso pra caramba. Tinha esquecido como fazer isso, como conversar com uma mulher fora da segurança de um relacionamento comprometido. Mas toda essa preocupação foi em vão. Zara apareceu parecendo lindamente natural, sem filtro de Instagram, sem exageros, apenas bonita de forma genuína, com jeans e um suéter que realmente lhe caía bem. Conversamos por 3 horas seguidas sobre trabalho, livros, viagens e um monte de assuntos aleatórios que nos fizeram rir. Ela fazia perguntas e realmente escutava as respostas. Quando eu contava histórias, ela respondia com as dela, ao invés de virar tudo imediatamente para falar sobre si mesma. Ela não olhou o celular nem uma vez. Nem uma vez em 3 horas. Eu tinha esquecido como era se sentir ouvido em uma conversa. Então ela disse durante a sobremesa, você vai me contar o que aconteceu ou devo presumir que você finalmente surtou e enterrou alguém no quintal? Eu ri. Nada tão dramático. Só percebi que estava num relacionamento com alguém que, na verdade, não queria estar num relacionamento comigo. Ah, ela disse, assentindo como quem entende. A velha história do eu te amo, mas não estou mais apaixonada por você. Mas para eu te amo, mas amo mais a atenção de outros caras. Ponto. Ela fez uma careta. Ai. Isso é pior. É, bom, vivendo e aprendendo, né? Perda dela, ela disse simplesmente, e, de alguma forma, soou como se ela realmente acreditasse nisso. Por volta das 9 da noite, meu celular começou a tocar com chamadas da Broke. Eu olhei, recusei e coloquei o telefone virado para baixo. Está tudo bem? Perguntou Zara. Sim, está tudo perfeito. Ela sorriu. Fico feliz por você. Acabamos indo para um diner que funciona 24 horas, dividindo um pedaço de bolo de chocolate e conversando até a meia-noite. Quando caminhamos até os carros, ela disse, eu adorei a noite de hoje. Espero que possamos repetir isso em breve. Com certeza, respondi, e quis dizer cada palavra. Quando estacionei na garagem de casa, o carro da Broke estava lá.
Ela estava sentada nos degraus da varanda, em modo completo de colapso, cara borrada de rímel, cabelo desgrenhado, ainda usando aquelas roupas de academia caras, agora todas amarrotadas. Você não falou comigo há 4 dias, ela disse assim que saí do carro. Você foi pra Napa com o Chase depois que eu deixei claro que não estava confortável com isso, respondi, passando por ela para destrancar a porta. E você não voltou porque sentiu minha falta, voltou porque eu te envergonhei. Ela me seguiu para dentro, mudando de tática em tempo real, de vítima para furiosa, onde eu estive naquela noite, com quem? Aquele interrogatório clássico que se esperaria de alguém que acabou de passar o fim de semana com outro cara. Não importa. Nós não estamos mais juntos. Foi aí que a realidade bateu nela. Começou aquele discurso do tipo, mas a gente mora junto, temos uma vida juntos, mas eu cortei tudo tirando o aviso formal de despejo. Aqui. Você tem 30 dias para encontrar outro lugar. Que porra é essa? Você tá brincando, né? Não pode simplesmente me expulsar. Então veio a bomba de verdade, eu pedi o anel de volta. $8.000 não são troco de pinga, e eu não ia deixar ela ficar com aquilo como troféu de término. Ela passou por todas as fases, descrença, raiva, choro. Finalmente, arrancou o anel do dedo e jogou na minha cara, chamando de barato, apesar de ter passado 6 meses no Instagram chamando de anel dos sonhos. Foi quando ela perdeu o controle de vez. Se jogou no sofá, soluçando como se alguém tivesse morrido, hiperventilando entre gritos sobre como eu estava arruinando a vida dela. Isso não está acontecendo, ela repetia. Isso não é real, você não pode fazer isso comigo. Posso. E estou fazendo. Liguei para o rei enquanto ela ainda estava no colapso. Irmão. Quer dar uma passada aqui por uns dias? Ele apareceu 1 hora depois com uma mochila e um sorrisinho safado. Isso vai ser divertido, disse, dando uma olhada na Brooke ainda soluçando no sofá. E foi divertido. Rei tinha um dom para ser petulante da forma mais hilária possível. Ele usava a cafeteira às 6 da manhã, moendo os grãos com barulho. Assistia filmes de ação com o volume um pouco alto demais. Cozinhava refeições elaboradas que cheiravam maravilhosamente, e não oferecia nada a ela. Oh, foi mal, Brooke, dizia com uma falsa preocupação. Só fiz comida para quem realmente mora aqui. A melhor parte era como o rei atendia ligações na sala, falando alto sobre sua vida amorosa. Mano, arruma uma mulher que respeite seus limites. Essas minas tóxicas que gostam de joguinhos? Perda total de tempo. A vida é curta demais para lidar com louca. Brooke andava pela casa batendo portas, mas Rei só sorria e continuava falando. A verdadeira diversão veio no dia seguinte, quando Zoe apareceu. Eu estava no meu escritório quando ouvi a campainha. Rei atendeu. Ah, você deve ser a Zoe, ouvi ele dizer com o tom mais sarcástico do mundo. A própria mestra das marionetes. Como é? Nada. O Tom tá no escritório, ali no fim do corredor. Zoe entrou marchando no meu escritório como se fosse dona do lugar, cheia de falsa confiança e atitude. Precisamos conversar, anunciou. Não, não precisamos. Isso tudo é ridículo. Você está sendo completamente irracional. Eu levantei os olhos do notebook. Desculpa, quem é você para ter opinião sobre o meu relacionamento? Eu sou a melhor amiga da Brooke. E o que você está fazendo com ela é cruel. O que eu estou fazendo é ter amor próprio. Experimente algum dia. Ela se sentou na cadeira em frente à minha mesa como se estivesse se preparando para uma negociação. Olha, Tom, eu entendo que você esteja chateado com o lance de Napa, mas você está exagerando. Foi inocente. Claro que foi. Ela tentou blefar por mais alguns minutos. Quando percebeu que eu não ia ceder, mudou de tática. Tá bom, mas você não pode expulsar a Brooke. Ela tem direitos. Ela tem 30 dias. É o que a lei exige. Esse é o lar dela. Esse é o meu apartamento, no qual eu, gentilmente, permiti que ela morasse. Esse arranjo está chegando ao fim. Você tá sendo um babaca vingativo. Foi quando o rei apareceu na porta. E aí, Zoe? Acho que tá na hora de você ir embora. Ainda não terminei de falar. Ah, terminou sim. Rei entrou na sala. E mesmo não sendo um cara grande, tem uma energia que faz qualquer um recuar. Você orquestrou toda essa palhaçada, fez sua amiga humilhar meu irmão publicamente e agora quer entrar na casa dele e impor condições? Não, senhora.
Você não pode me expulsar. Quer apostar? Rei pegou a bolsa dela e entregou na mão. A porta é ali. Use. Não pense que isso acabou, ela disse, tentando manter um pingo de dignidade enquanto Rei a acompanhava até a saída. Acabou sim, eu gritei atrás dela. E diga a Brooke que a manipuladora de estimação dela não é mais bem-vinda aqui. Na manhã seguinte, acordei com meu celular vibrando sem parar. Brooke tinha passado a noite inteira escrevendo sua versão de vingança e espalhando por todos os cantos, Instagram, Facebook, TikTok, provavelmente até LinkedIn. A postagem era uma obra-prima de manipulação. Depois de 4 anos juntos, meu noivo decidiu terminar nosso relacionamento através de uma mudança de status no Facebook enquanto eu visitava amigos. Depois, ele me entregou papéis de despejo, como se eu fosse alguma colega de quarto aleatória e não a mulher que construiu uma vida com ele. Acho que desviei de uma bala, mas ainda assim dói ver alguém que você ama se tornar alguém que você não reconhece. Masculinidade tóxica. Parceiros manipuladores. Os comentários eram exatamente o que você imaginaria, amigas dela defendendo, desconhecidos oferecendo apoio, minha reputação sendo destruída por pessoas que nunca tinham me conhecido. Mas enquanto Brooke fazia o papel de vítima nas redes sociais, eu estava documentando tudo, capturas de tela das postagens, cópias das nossas conversas, fotos do apartamento. Meu advogado já tinha me alertado para esperar retaliações. Nas 2 semanas seguintes, Brooke lançou uma campanha digna de operativos políticos. Acidentalmente quebrou coisas, minha caneca de café, uma moldura, o liquidificador bom. Coisas pequenas que podiam ser explicadas como estresse ou distração. Levava amigos para casa a qualquer hora, dizendo que precisava de apoio nesse momento difícil. Eles faziam barulho até 2 da manhã, deixavam bagunça, basicamente tornando minha vida um inferno. Mas a verdadeira escalada veio quando ela descobriu sobre a Zara. Eu estava saindo com ela com regularidade, nada sério ainda, só jantares casuais e cafés enquanto eu organizava minha vida. Ela era paciente, compreensiva e incrivelmente normal, depois de meses de caos emocional vindo da Brooke. De alguma forma, Brooke descobriu, quinta à noite, cheguei em casa e a encontrei sentada na sala com uma garrafa e uma expressão psicótica. Então, ela disse sem rodeios, você já tá transando com outra? Eu estou saindo com alguém, sim. Namorando. Ela riu, mas soou como um latido. Há quanto tempo? Como isso é da sua conta? Há quanto tempo você tá me traindo? Eu não traí ninguém. A gente terminou. Eu tô solteiro. Posso ver quem eu quiser. Foi quando ela perdeu o controle de vez. Ela jogou o copo primeiro, errou por centímetros e o vidro estourou contra a parede. Depois pegou o controle remoto e arremessou na minha cabeça. Seu desgraçado! Gritou. Você planejou tudo isso? Já tinha ela na fila. Eu respondi, desviando de um porta-copos voador, eu planejei não deixar você me atropelar nunca mais. Ela não é nada. Brooke andava de um lado pro outro agora, procurando mais munição. Uma vadia de academia que nem te conhece de verdade. Ela sabe como respeitar limites. Só isso já coloca ela à sua frente. Foi então que Brooke pegou o controle da TV e arremessou contra a minha televisão de 65 polegadas. O controle bateu bem no meio. E a tela se estilhaçou como uma teia de aranha antes de apagar completamente. Minha TV, aquela pela qual eu economizei durante meses. Algo dentro de mim se quebrou. Chega! Peguei o celular e comecei a discar. Pega suas coisas e sai daqui. Agora. O quê? Empacota o que puder carregar e vá embora hoje à noite. Você não pode me expulsar. Eu tenho direitos. Você acabou de destruir minha propriedade. Eu vou chamar a polícia. Ela me encarou, provavelmente tentando descobrir se eu estava blefando. Eu não estava. Espera, disse ela, o pânico começando a surgir na voz. Espera, me desculpa. Eu pago pela TV. Tarde demais. Rei, ajuda ela a arrumar as coisas. Tira ela daqui. Rei deu um passo à frente. Vamos lá, Brooke. Vamos pegar suas coisas. Eu não vou a lugar nenhum. Ela tentou passar por Rei, mas ele segurou os pulsos dela. Vai sim, disse Rei com firmeza. A parte da conversa adulta dessa noite acabou. Ela resistiu por alguns segundos e então começou a chorar, choro real de pânico. Por favor, soluçava. Eu não tenho pra onde ir. Cala a porra da boca.
Você destruiu minha TV. Rei ajudou ela a arrumar 2 malas, enquanto ela alternava entre chorar e ameaçar chamar o advogado. Eu documentei tudo com meu celular, a TV quebrada, as ameaças dela, a recusa em sair voluntariamente. Você está cometendo um erro, ela disse enquanto o rei a acompanhava com as malas até a porta. Você vai se arrepender disso. Aquela vadia nunca vai ser melhor do que eu. Ninguém vai te amar como eu te amei. Claro. E naquela noite, eu dormi em paz. Na semana seguinte, Brooke começou a inundar as redes sociais com fotos dela e Chase, com legendas do tipo conheça quem está com você de verdade e às vezes, você perde algo para conseguir algo melhor. Zoe, claro, estava exaltando tudo nos comentários com arrasou, rainha, e estou orgulhosa de você, essas baboseiras. Eu só bloqueei todos. Tinha coisas mais importantes para focar. Mas o universo ainda não tinha terminado de entregar justiça. Numa tarde, meu celular tocou, número desconhecido. Voz feminina, profissional, mais tensa. É o Tom. Sim. Aqui é a Chloe, da Smiths Associates. Acho que precisamos conversar sobre a Zoe Morrison. Smiths Associates. A empresa da Zoe. E Chloe era a supervisora dela. Nos encontramos naquela tarde. Chloe era direta e afiada. Vou ser breve, ela disse. A Zoe tem usado recursos da empresa para viagens pessoais. Reservas de hotel com conta corporativa. Cartão da empresa para despesas não relacionadas ao trabalho. A viagem para Napa, entre outras. Ela alegou que eram retiros corporativos. Atividades de integração de equipe. Mas quando investigamos, Chloe deslizou uma pasta sobre a mesa. Os únicos funcionários participando desses retiros corporativos eram ela e 2 amigos externos. A pasta continha recibos, trocas de e-mails, capturas de tela do grupo onde Zoe coordenava tudo. Estava tudo ali, as mentiras sobre propósito profissional, o uso pessoal dos fundos da empresa, o total desrespeito às políticas internas. Como vocês descobriram isso? Chloe sorriu de forma sombria. Dica anônima. Alguém nos enviou informações detalhadas sobre as atividades dela, incluindo datas, gastos e evidências de que nada tinha relação com o trabalho. Também nos informaram que você poderia ter informações relevantes. Eu tinha uma boa ideia de quem poderia ter enviado aquela dica. Ray trabalhava com finanças e tinha conexões por toda parte. Ele andava misteriosamente satisfeito sempre que eu mencionava Zoe. E agora? Zoe está sendo demitida por fraude e uso indevido de recursos corporativos. Também estamos entrando com ação legal para recuperar os valores desviados. Mas espere, o karma estava só começando. O próximo golpe da justiça cósmica veio de uma fonte inesperada, o próprio Chase. De acordo com amigos em comum, que agora estavam muito dispostos a fofocar, o que aconteceu em Napa não saiu como o Brooke esperava. Chase levou uma convidada surpresa ao resort, a namorada dele, Christina, com quem ele estava há 3 meses. O reencontro romântico que Zoe orquestrou virou um fim de semana constrangedor, com Brooke como vela enquanto Chase dava atenção à sua verdadeira namorada. A fantasia da faculdade que Brooke tinha criado colidiu com a realidade, e a realidade venceu com folga. Mas o melhor ainda estava por vir. Lembra daquele grupo no chat onde eles planejavam tudo pelas minhas costas e faziam piadas sobre minha reação? Cristina também havia sido adicionada ao grupo. E Cristina, sendo uma pessoa normal com noção de limites, fez print de tudo e mandou para a ex-namorada do Chase, Kate, que andava se perguntando por que Chase tinha se afastado de repente. Kate trabalhava na mesma empresa de RP que Brooke. E ela tinha opiniões fortes sobre mulheres que se envolviam nos relacionamentos dos outros. Na segunda-feira de manhã, Brooke chegou ao escritório e encontrou o RH esperando por ela. Alguém havia enviado provas de que ela estava tendo comunicações inapropriadas com clientes e parceiros de negócio. Chase trabalhava em uma das empresas clientes da firma. E estava usando horário de expediente para coordenar assuntos pessoais. A empresa não via com bons olhos funcionários cujo drama pessoal interferia em relações com clientes. Ray me contou os detalhes enquanto tomávamos umas na sexta-noite. Então deixa eu ver se entendi, eu disse. Zoe foi demitida por fraude, Chase levou um pé da namorada e Brooke foi suspensa do trabalho. Brooke não foi apenas suspensa, disse Ray com um sorriso satisfeito. Ela foi demitida. Sério? O supervisor dela já estava procurando o motivo. Problemas de atitude, prazos perdidos, o drama do relacionamento foi só a desculpa que precisavam. Como você sabe disso?
Um amigo meu trabalha no RH deles. Foi um desastre completo. Brooke tentou alegar discriminação, mas quando mostraram as capturas de tela das mensagens dela mesma, Ray balançou a cabeça. Ela saiu chorando. Enquanto isso, minha vida estava melhor do que em anos. A promoção veio, com um bom aumento. Zara e eu estávamos levando tudo com calma, mas de forma estável. Ela era tudo que a Brooke não era: honesta, solidária, respeitosa com os limites, genuinamente interessada em construir algo real, em vez de correr atrás de drama como forma de entretenimento. O apartamento voltou a ser um lugar de paz. Consertei os estragos, atualizei a segurança e transformei o espaço em algo que finalmente parecia um lar, e não uma zona de guerra. Então, o universo ainda tinha um último ato de justiça poética reservado. Exatamente 3 meses após a mudança de status no Facebook que iniciou tudo, recebi uma mensagem da Brooke. Podemos conversar, por favor? Eu sei que estraguei tudo. Sinto sua falta. Sinto falta de nós. Mostrei a mensagem pro rei. Vai responder? Ele perguntou. Sim, mas não do jeito que ela está esperando. Qual é o plano? Dei um sorriso. Deixa que eu te conto. Respondi a Brooke. Mel's Diner, na Quinta Avenida. Amanhã, às 7 da noite. Você tem 30 minutos. Na noite seguinte, cheguei 15 minutos mais cedo e peguei uma mesa nos fundos. Ray chegou 10 minutos depois, sentou-se do outro lado do salão com o celular pronto para documentar tudo. Brooke entrou exatamente às 7, parecendo que tinha passado horas se arrumando, cabelo impecável, maquiagem perfeita, usando aquele vestido que eu costumava adorar. Estava jogando todas as cartas para tentar uma última manipulação. Sentou-se no banco à minha frente, mãos tremendo levemente, como se estivesse se preparando para esse momento há semanas. Obrigada por aceitar me encontrar, disse com aquela voz baixa e vulnerável que, antigamente, me fazia derreter. Durante 20 minutos, ela executou o manual completo da manipulação, pediu desculpas, falou sobre terapia, sobre crescimento pessoal, que Chase tinha sido apenas uma tentativa covarde de fugir do compromisso, tudo. Chegou a segurar minha mão enquanto explicava como tinha amadurecido e percebido que eu era o que ela realmente queria. A coisa com Chase tinha sido um desastre. Aparentemente, a namorada verdadeira dele descobriu tudo e percebeu que ele estava mentindo para ambas. Soa familiar? O karma é uma coisa linda. Eu sei que não mereço outra chance, disse ela, com lágrimas perfeitamente cronometradas, mas o que a gente tinha era real. Você tem razão, disse eu em voz baixa. O rosto dela se iluminou de esperança. Sério? Me levantei, tirei a carteira do bolso e deixei uma nota de $10 sobre a mesa. Obrigado pelo espetáculo, falei. Mas a resposta é não. Eu não vou te aceitar de volta. Nem agora, nem nunca. Nem se você fosse a última mulher da Terra. Foi aí que ela surtou de vez. Vai se ferrar, gritou, levantando-se tão rápido que derrubou o copo d'água. Você acha que é tão perfeito assim? Você não é nada. Você é entediante, previsível, e nunca vai encontrar alguém melhor do que eu. O dinheiro inteiro ficou em silêncio. Todos olhando. Eu te dei os melhores anos da minha vida, ela continuou, com a voz falhando, e você jogou tudo fora por causa de um erro, um fim de semana. Senhora, disse o gerente, aproximando-se da mesa. Preciso que abaixe a voz ou se retire. Isso é entre eu e ele. Não mais. A senhora está incomodando os outros clientes. Hora de ir. Você não pode me expulsar. Segurança. O gerente chamou 2 caras do tamanho de jogadores de futebol americano. Eles começaram a se aproximar. Tá bom. Tá bom. Brooke pegou a bolsa e foi marchando em direção à saída, mas se virou uma última vez. Você vai se arrepender disso quando estiver velho e sozinho. Vai lembrar do que perdeu. Claro, Pocahontas. Ela me mostrou o dedo do meio e saiu furiosa, com metade do restaurante observando em choque. Eu sentei de novo com calma, terminei meu café, deixei uma boa gorjeta para a garçonete que teve que presenciar aquele espetáculo. Ray se aproximou, sorrindo como o gato de Cheshire. Cara, ele disse, levantando o celular. Gravei tudo. Os caras vão pirar com isso. Fomos até o estacionamento, onde dava para ver Brooke sentada no carro, chorando, provavelmente tentando bolar um jeito de virar a vítima mais uma vez.
Enquanto eu caminhava até meu carro, senti algo que não experimentava havia meses: paz completa. A mulher que me fez questionar minha própria sanidade finalmente estava enfrentando as consequências das escolhas que fez. Pelo que ouvi, o grupo de amigas dela implodiu depois de todo o drama. Zoe sumiu, culpando a Brooke por tudo. Chase desapareceu. E Brooke? Bem, Brooke está falida. E eu? Eu estou ótimo. Às vezes, os caras bons realmente vencem.